Faltam exatos 30 dias para a prova do INSS e nesse vídeo de hoje eu quero te dar 5 dicas para você potencializar os seus estudos nessa reta final. Fica aí que esse vídeo de hoje é ouro em forma de pixels na sua tela. Pessoal, a prova está chegando e você não pode perder tempo agora com um estudo ineficaz. Você precisa direcionar os seus estudos de forma inteligente, estratégica e assertiva para que você chegue o mais competitivo possível no dia 27. A gente já vai dar uma passada no edital e você não pode perder dicas valiosíssimas que eu tenho para você. Então, sem mais delongas, vamos logo para a primeira dica. Você precisa entender a banca Sebrasp. Pessoal, parece mentira, mas a grande quantidade de pessoas que estão estudando para o concurso do INSS que eu vejo que não fazem ideia de como a banca Sebrasp funciona é gigantesca. Vocês precisam conhecer a banca para que o estudo de vocês seja direcionado para ela, porque existem diversas formas de se cobrar um conteúdo em uma prova. Cada banca tem o seu estilo, então você precisa entender qual é o estilo da CESP de cobrar. Por exemplo, a grande maioria das provas do Sebrasp ou CESP, é a mesma coisa, tem questões de certo e errado. Esse é o caso da sua prova do dia 27, então você precisa entender que você vai chegar lá e você não vai encontrar 5 alternativas A, B, C, D e E. Você vai encontrar uma afirmação e você vai classificar essa afirmação como certo ou errado. E se você errar uma questão, a questão que você errou vai tomar um ponto da questão que você acertou. Por exemplo, se você for marcar aí 120 questões e você acertar 100 questões e errar 20, a sua pontuação final vai ser 80, porque 20 das que você errou serão abatidas das 100 que você acertou. Então como é que você vai calcular a sua pontuação líquida na prova do Sebrasp? Você vai pegar o número de questões que você acertou menos o número de questões que você errou. Simples assim. E essa forma de uma errada anular uma certa significa que você não tem margem para chute. Por exemplo, via de regra, se você tem lá uma questão de A, B, C, D e E e você não sabe a resposta, você chuta a que você acha que mais se enquadra ali na realidade, porque se você deixar em branco ou você errar, tanto faz para você. Não é o caso na prova do Sebrasp. Se você errar uma questão, essa questão vai tomar um ponto seu. Então você não pode chutar à toa, você precisa chutar com assertividade. Inclusive eu vou fazer nesse canal aqui vídeo ensinando vocês a chutar na prova do Sebrasp. Isso é muito importante. Então se inscreve logo no canal para você não perder essas dicas que vão fazer a diferença na sua prova. Vai comigo, eu tô te dizendo. Outra coisa importantíssima sobre o Sebrasp. Questões incompletas não são questões erradas. Vou dar uma dica prática para você. Se você tiver lá em Direito Constitucional na sua prova, a afirmação: são privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente da República e Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Você classificaria isso como certo ou como errado? Porque existem outros cargos que são privativos de brasileiro nato. Então essa afirmação do Sebrasp está incompleta, ela não está trazendo todos os cargos privativos de brasileiro nato na questão. Porém, isso não significa que a questão está errada, a questão está correta, ela só está incompleta. A forma de você evitar errar esse tipo de questão, perder esse tipo de questão incompleta, é você se perguntar: eu posso afirmar que essa questão é falsa? Não, porque todos esses 3 cargos de fato são privativos de brasileiro nato. Então se você não pode afirmar que aquela assertiva é falsa, ela é verdadeira. Você entendeu? Apesar de parecer óbvio, faz muito sentido você analisar por essa perspectiva para poder marcar esse tipo de questão. Segunda dica que eu tenho para você: leia a lei seca. Pessoal, existe uma grande quantidade nas provas do Sebrasp de questões que são cópia da lei. Então você tem que se acostumar com o texto da lei, você tem que se familiarizar com ele para que quando você leia, você tenha aquele feeling de se aquilo está certo ou errado. Ainda que você não tenha decorado expressamente todas as palavras, mas você tem aquela sensação: poxa, isso aqui eu já vi. Ou então, isso aqui está um pouco diferente, tem alguma coisa estranha, sabe? Esse instinto, que não é meramente um instinto, algo proveniente das emoções somente, mas é de um conhecimento que você adquiriu pela leitura da lei, isso é muito válido. Então você vai ler a lei e você vai buscar palavras-chave. Quais são as palavras mais importantes acerca daquele dispositivo que você está lendo? O que pode ser alterado pela banca? Conectivos e expressões que ligam as informações do dispositivo são muito importantes. Quando eu digo dispositivo, eu quero dizer o dispositivo legal, tá? É aquilo que está escrito, é o texto da lei. Por exemplo, você pode ter uma questão de seguridade social que diz para você que é segurado empregado obrigatório do RGPS, aquele que tem vínculo em razão de cargo e comissão com a administração pública, inclusive em autarquias em regime especial. Esse é o texto legal. A banca pode pegar esse inclusive e colocar um exceto autarquias em regime especial, ou exceto-se em regime especial. Você precisa se habituar com o texto da lei para que você perceba aquele exceto e você fala: não, isso aqui está diferente, não era um exceto, era um inclusive. Para essa terceira dica, eu vou te chamar para ir para a tela do meu computador comigo, vamos analisar o edital. Pessoal, nessa reta final não dá para perder tempo com assuntos que não são os mais relevantes, especialmente se você começou há pouco tempo. Desapega da ideia de fechar o edital se você começou agora, porque você não vai conseguir. Isso não sou eu que estou te dizendo, é a realidade da vida, é essa. Não vai dar para fechar o edital. Então você vai precisar focar todos os seus esforços ali nos principais assuntos. Então vem comigo aqui no edital que eu vou te mostrar algumas coisas interessantes. Bom, começando aqui com língua portuguesa. O que eu faria se eu fosse começar a estudar hoje para a prova do INSS? Eu ia esquecer
a teoria de português. Eu ia focar nas questões. Veja bem, você responde boa parte das questões do Sebrasp, a maioria, e eu vou mostrar para vocês aqui que é de fato a maioria. Você consegue resolver essas questões apenas com a lógica, apenas com interpretação de texto. Você não precisa conhecer gramática, é apenas interpretação de texto. Vou mostrar para vocês como isso é muito importante. Vem comigo aqui no Que Concursos para mostrar uma coisa interessante para vocês. Olha, eu nem loguei isso aqui. Qualquer pessoa, né, sem assinatura inclusive, pode entrar no site e fazer essa verificação, essa pesquisa que eu estou fazendo. Se eu vier aqui em disciplina e digitar português, já está até digitado aqui que eu previamente selecionei. E assunto. Aliás, não vou selecionar assunto inicialmente. Vou colocar aqui a banca Sebrasp. E vou também marcar nível médio. Você não fica fazendo questão de nível superior, a não ser que não tenha questão de nível médio, tá? Sobre aquele assunto. Faça questão de nível médio. Aí eu vou aqui filtrar. Quantas questões que o Sebrasp tem de português para provas de nível médio? 4.936. O que eu estou interessado é aqui, ó, é nesse número aqui. E agora eu vou vir aqui no assunto, olha, 4.936. Vou abrir uma aba nova e vou colocar aqui 4.936. Aqui eu vou selecionar interpretação de textos. Veja bem, eu só estou selecionando interpretação de texto, mais nada. Se eu filtrar dessas 4.936 questões, 3.308 são interpretação de texto apenas. Então você precisa entender como interpretar texto. Isso é coisa enxuta. Primeiro porque você já faz isso na sua vida diariamente, você interpreta texto. Se você não é bom em interpretar texto, é bom você pegar algumas dicas de interpretação de texto breves para que você não perca muito tempo nesse assunto e consiga avançar nas outras coisas. Então, o que é mais importante para o Sebrasp de português? Esse primeiro assunto aqui, compreensão e interpretação de textos. Tá? É a coisa mais importante que você tem que fazer. Se você tiver tempo de estudar algumas outras coisas, o que eu te indicaria estudar? Acentuação gráfica, porque às vezes o Sebrasp cobra algumas questões, inclusive de interpretação de texto, pegando também ali uma pincelada de acentuação, pontuação também, especialmente utilização da vírgula e crase também é importante. Se a gente vir aqui e selecionar também esses outros assuntos, olha, eu vou colocar aqui acentuação gráfica aqui. Vou tirar pontuação de forma geral, vou colocar apenas vírgula, o uso da vírgula somente. E crase. Olha, de 3.308 questões foi para 3.838. Então veja, 3.838. De um total de 4.936 questões, quase 78% do Sebrasp cobra só isso que eu falei. Então você vai ficar aqui estudando esse mundaréu de coisas, porque embora tenha aqui apenas 12 itens, mas isso aqui se desdobra em muita coisa. Então não vai na ilusão de que português é um assunto enxuto. Não é. Se você pegar apenas dicas desses assuntos que eu te passei, você tende a acertar grande parte de questões da prova do Sebrasp. Mas casado a isso, eu tenho uma outra dica para te dar. Não vai estudando essas outras coisas aqui e depois faça questões, não. Pegue provas do Sebrasp, questões do Sebrasp e tente resolver as questões de português. Quando você não souber, vá ver na resposta da questão como que se resolve aquela questão. Essa vai ser a melhor forma de você estudar português agora nessa reta final, porque, como eu falei, é muita coisa para estudar na teoria. Você não vai conseguir passar por isso tudo e depois ir para as questões. Vá para as questões, veja como é o seu desempenho e volte se você precisar. O nome disso é estudo reverso. Você vai lá na questão. Se você se deparar ali com um assunto, por exemplo, de crase, você fala, cara, não sei responder essa questão. Aí você vai ver como que é a resolução daquela questão. A partir da resolução daquela questão, você vai aprender aquele aspecto ali sobre crase. Então, isso você já vai saber. Tá? Isso é muito importante porque você vai direcionar os seus estudos para aquilo que o Sebrasp cobra. Você vai estar estudando conforme as questões do próprio Sebrasp de provas anteriores, entendeu? Então é muito importante que você faça isso agora. Prova de português é estudo reverso e focada em interpretação de texto principalmente. Vamos lá, baixando aqui para ética no serviço público. Pessoal, você tem 2 decretos aqui para estudar que são muito enxutos. Eles são assuntos assim, muito pequenos. Além disso, especialmente o decreto 1171, você tem muita coisa ali que é a lógica da vida, tá? Então, gente, vocês não podem perder questões de ética. Estudem esse assunto inteiro. Decreto 1171 e o decreto 6029, especialmente o 1171, porque certamente vai ter mais questão dele. Na última prova do INSS foram cobradas 6 questões de ética. 6 questões que você resolve muito facilmente. Então, estude ética, isso aqui. Você vai perder poucas horas aí para ler isso aqui
com atenção e relacione isso com a vida. As regras ali vão ser muito óbvias, muito lógicas, então você não vai precisar gastar muito esforço para decorar aquilo, porque já vai ser óbvio para você. Então você vai ler esses decretos e você vai fazer questões. Tá? Se você estiver errando ali alguma coisa, aí você volta, dá uma revisada naquele assunto que você está errando ali mais, e aí pronto, fechou, não perde muito tempo. Mas ao mesmo tempo você precisa gastar esse esforço, ainda que mínimo, com ética, porque no último concurso, como eu falei, vieram 6 questões. 6 questões é muita coisa para um pouco assunto, então é um custo-benefício muito grande que você tem em estudar ética agora. Bom, direito constitucional, pessoal, eu nunca vi um edital tão enxuto com direito constitucional, nunca vi cobrar tão pouco assunto de direito constitucional. Então eu acho que vale muito a pena você olhar sim agora. Na última prova do INSS você teve 7 questões de direito constitucional. Então, pegando aqui o mesmo exemplo, né? Eu tô supondo que a SESC vai distribuir ali as questões mais ou menos da mesma forma como a prova de 2016. Até porque são as mesmas matérias. Tirando o regime jurídico único que foi integrado nesse edital agora, a direito administrativo, e no anterior ele veio com uma matéria à parte, né? Mas para 7 questões de direito constitucional, eu acho que no mínimo, se a SESC for mudar, ela vai colocar 6. Ou no mínimo 5 questões de direito constitucional. Então você vai ter, no mínimo 5 pontos aqui. É muita coisa. Especialmente o artigo 5º da Constituição e também a administração pública, artigos 37 a 41. São apenas 5 artigos, tá? Administração pública. E dessas 7 questões que vieram na prova anterior, 4 foram sobre a administração pública, que você tem em 5 artigos. Você não pode perder de estudar direito constitucional. O interessante também de direito constitucional é que você consegue casar com a sua vida. Isso fica mais fácil de você interpretar o direito, de você se lembrar das coisas. Por exemplo, você tem lá que a casa é asilo inviolável do indivíduo nela, ninguém podendo entrar, salvo em tais casos, né? Vamos supor que o Sebrasp te diga que não pode ninguém entrar na sua casa de noite, ainda que para prestar socorro. Pensa isso na sua vida real, na vida real. Sai do mundo jurídico, vai para a vida real. Você está ali na sua casa, à noite, e você está passando mal. Né? Você começou ali a ter um ataque e tal, e os seus vizinhos percebem ali, porque você ou gritou, ou pediu socorro, enfim. Os seus vizinhos não vão ter autorização para entrar na sua casa sem que você consiga verbalizar a autorização. Eles percebem que você está passando mal. Eles percebem que você está precisando de ajuda. Eles não podem entrar. Será que o direito proíbe que se entre na sua casa nessa circunstância? Não. Então, é uma das coisas que você não precisa perder tempo tentando decorar. Pode entrar na casa se for para prestar socorro. É porque é a lógica da vida, sabe? Então, utiliza isso a seu favor para que você não gaste muito esforço mental nesse tipo de informação. É muito óbvio. Vamos lá para direito administrativo. Gente, direito administrativo aqui, na minha concepção, tudo é importante. Talvez o que menos seja importante aqui seja o controle e responsabilização da administração. Não é que não é importante, tá? Mas talvez de tantas coisas importantes aqui, não sei se vai ter questão sobre isso. Direito administrativo não é uma matéria para você estar se preocupando com lei seca, porque o direito administrativo não tem um código, ele não tem uma lei, sabe, onde você vai ali para entender exatamente como o direito administrativo funciona. Ele está disperso aí em diversos atos, diversas normas, inclusive na Constituição Federal, do nosso ordenamento jurídico. Então você vai se preocupar aqui mais com doutrina, com os conceitos, sabe? Não é com letra de lei. Exceto, é claro, quando o assunto do seu edital, por exemplo, que a gente tem a Lei 8429 e a Lei 9784, quando cobram assim, expressamente leis, é importante que você decore essas leis, né? Lógico, você não vai decorar a lei inteira, mas que você leia e que você consiga entender, né, a leitura ali daquela lei. Inclusive a 8.112 também, que é uma lei muito importante, tá? É só você observar que no edital passado ela era uma matéria separada, era só a lei 8.112, era uma matéria. Então você precisa compreender como funciona a lei 8.112 também, tá? Mas o que eu acho que tem um ibope aqui legal para a nossa prova? Direito administrativo, princípios, organização administrativa da União, agentes públicos sempre cai, regime jurídico único, como eu falei, né, Lei 8.112, poderes administrativos, especialmente poder de polícia e uso e abuso de poder. O que o Sebrasp mais cobra é isso aqui, tá? Ato administrativo também já tem eu acho que já tem assim uma importância um pouco menor, mas ainda assim é importante. Tá? Serviços públicos também. E como eu falei, controle eu não vejo muito ibope para a prova, não. Mas essas leis aqui finais, ó, Lei 8429, especialmente a Lei 9784, essas duas leis aqui finais, porque a 8429 é a lei da improbidade administrativa, né? Então vai ser algo que impacta diretamente na sua vida como servidor. E a Lei 9784 é a lei do processo administrativo. Quando você entrar no INSS, você vai trabalhar muito provavelmente de forma exclusiva
com o processo administrativo previdenciário. Então é importante que você dê uma olhadinha nessa lei 9784 com atenção, tá? Tá, noções de informática. Gente, eu acho assim, informática é uma matéria muito, muito extensa, especialmente se você não tem familiaridade com a informática, se você não conhece os conceitos, se você está vendo pela primeira vez. Se eu fosse deixar uma matéria, eu estava falando para vocês desapegarem, né? Se eu fosse deixar uma matéria inteira de lado, e eu acho que às vezes vale a pena você fazer isso, especialmente se você não tem tempo, você começou a estudar há poucos dias, eu deixaria de lado noções de informática. Eu vou explicar por quê. Como eu falei, é um assunto muito extenso e às vezes, mesmo estudando, você erra a questão. Porque existe às vezes ali alguma novidade no mundo da tecnologia, alguma coisa que ainda não foi muito explorada e você mesmo tendo conhecimento básico ali acerca daquele assunto, você não conhece aquele conceito que a prova trouxe. Por exemplo, na prova da PRF de 2021, o Sebrasp trouxe lá uma questão que inclusive ficou bem famosa, assim, né, o pessoal discutindo depois sobre ela, que trouxe um conceito de firewall do futuro, que não tinha, né, em material assim, praticamente nenhum. Pelo menos eu não vi, eu não estudei isso, eu fiz essa prova e não estudei esse tal de firewall do futuro, não conhecia esse conceito. Então, às vezes, você gasta num esforço que não vai ser compensatório para você. Tá? Na prova anterior do INSS, informática teve apenas 5 questões. Eu não acho que o Sebrasp vai aumentar esse quantitativo de questões. Então, assim, na pior das hipóteses, você deixou de ter uma prova de 120 para ter uma prova de 115 questões. Tá? Se você mandar muito bem nas outras matérias, não vai fazer tanta diferença assim para você deixar a informática para lá. Veja bem, se você for muito, muito bem nas outras, é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, se você já tem um pouco de familiaridade, eu acho que vale a pena você dar uma olhada em conceitos de internet e intranet, um assunto, assim, eu acho que talvez o mais importante. Noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms e derivados, segurança da informação, sempre tem Ibope alto para a prova de concurso público, tá? Talvez noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Hoje o INSS utiliza como correio eletrônico o Outlook, tá? Então talvez tenha algo aí nesse sentido. Embora nem tudo também na prova seja pertinência temática, tá? Não é tudo que tem relevância para a sua vida como servidor do INSS que vai cair na prova. Bom raciocínio lógico matemático. Pessoal, o edital do INSS de RLM é enxuto também, é pouca coisa. Mas se você tem muita dificuldade, e é o caso da maioria das pessoas, tem dificuldade com matemática, tem dificuldade com lógica, eu acho que vale a pena você deixar de lado isso aqui agora. E eu vou te dizer por que mais à frente para esse vídeo. Calma aí que eu vou te contar. E aqui a gente vem para conhecimentos específicos. Gente, tem uma coisa que você precisa botar na sua cabeça. Seguridade social, direito previdenciário. Você não pode deixar nada de fora. Você precisa estudar o edital integralmente, tá? Tem muita coisa, é um edital muito grande, entrou muita coisa aqui com relação ao último edital, muita coisa nova. Mas, assim, definitivamente não é uma opção você deixar de lado direito previdenciário. Inclusive, se eu fosse fazer hoje o meu cronograma de estudos para o INSS, eu ia deixar 50% do meu tempo disponível para direito previdenciário, no mínimo 50%. Porque, gente, são 70 questões da prova, não dá para deixar de lado assim. 70 questões de 120 é quase 60% da prova. Veja bem, você tem 7 matérias aí e quase 60% da prova é uma matéria só. Então, você precisa focar agora toda a sua força em direito previdenciário, seguridade social. Toda a sua força, que eu quero dizer, como eu falei, é a matéria que você mais vai estudar. Tá? Não é que você vai estudar só isso, mas é a matéria que você mais vai estudar. Pelo menos 50% do seu tempo tem que ser isso aqui. Coloquem os outros 20% para português, porque português vai ter pelo menos 15 questões aí na sua prova, tá? O que eu acho aqui que é relevante? Como eu falei, tudo é relevante, mas assim, eu destacaria alguns pontos. Além dos conceitos iniciais, né, princípios da Seguridade Social, a conceituação ali, né, Seguridade sendo previdência, assistência e saúde, certamente vai ter questão disso. Segurados obrigatórios, segurado facultativo, parcelas integrantes ou não de salário de contribuição, isso é relevante, eu também acho que vai ter questão sobre isso. Eu destacaria aqui, olha, benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, porque a grande massa de demanda do INSS hoje é BPC, é o principal benefício represado no INSS. Represado eu quero dizer assim, que tem uma quantidade maior de benefícios aguardando análise. É BPC, tá? Então talvez você trabalhe exclusivamente com BPC depois de um tempo sem entrar no INSS. Então, não sei, né? Se o Sebrasp for por pertinência temática, pode ser que ele cobre. Auxílio inclusão é uma coisa recente, coisa nova, eu acho que vai ter questão sobre isso, tá? Embora eu ache também que é um assunto que não é muito extenso, salvo engano, tá? Então, talvez tenha aí um custo-benefício legal. Lei 8.212, Lei 8.213 também, especialmente a 8.213 e o Decreto 3048 são as normas básicas, tá? Mas assim, você precisa entender o seguinte: a lei não foi ainda alterada conforme as regras da Emenda Constitucional 103. Então, tome muito cuidado, gente. O que vai ter de concorrente seu
errando questão na prova por causa disso, vai por mim. Você precisa se atentar. Eu vi já pessoas confusas quanto a isso aqui. O pessoal não está entendendo. A 8.212 está lá vigente. O texto dela está lá bonitinho. Só que alguns dispositivos da 8.212 que ainda não foi alterada depois da reforma da Previdência não tem mais aplicabilidade, porque você tem uma emenda constitucional, que é uma norma de hierarquia superior, tá? Que estabeleceu regras diferentes da lei. Então, existem dispositivos ali que não tem mais aplicabilidade. Por exemplo, a aposentadoria por idade, nos termos da 8.212, não tem mais, não se aplica mais, tá? A não ser que seja direito adquirido, né? Desde antes da emenda constitucional. Mas é importante que você esteja atento para isso, tá? E, inclusive, eu acho que vai ser uma coisa muito explorada também, a emenda constitucional 103. É muito importante que você compreenda regras de transição, as regras permanentes, enfim, acumulação de benefícios. E eu destacaria também aqui a IN 128. A IN 128 é norma super nova, tá? Ela é de 28 de março de 2022. Então, ela agregou aí diversas normas do INSS. Hoje ela é a norma mais importante do INSS. Quando você for servidor, a norma que você mais vai usar é a IN 128. Então, eu acho que vai ter algumas coisas aí dela, mas eu também acho que o Sebrasp não vai complicar tanto. Eu acho que ela vai tratar a IN mais com os pontos que existem na lei e no decreto, talvez de uma forma um pouco mais detalhada. Ela não vai pegar coisas aí muito específicas não, tá? Então não precisa você ficar quebrando sua cabeça para decorar aqueles detalhezinhos assim. Eu acho que não. Uma coisa importante que eu destacaria aqui da IN 128 é o processo administrativo previdenciário também. Eu acho que pode ser explorado pelo Sebrasp, porque você, servidor, vai trabalhar o tempo inteiro com o processo administrativo dentro do INSS, tá? Hoje eu sou exclusivo de análise de benefícios, então eu trabalho o tempo inteiro com o processo administrativo previdenciário. Então é importante que você conheça as regras, tá? Eu acho que pode ser explorado pelo Sebrasp, embora, como eu falei, a gente não tem como prever como o Sebrasp vai cobrar, se ele vai pela pertinência temática ou o que ele vai inventar. Essa questão de pertinência temática nem sempre é conforme a gente pensa, porque na prova da PRF também, usando como exemplo, eu lembro que a matéria mais importante era legislação de trânsito e o assunto mais importante dentro dessa matéria era crimes de trânsito. E o pessoal sempre pegava, você precisa saber ali de qual os crimes de trânsito, você precisa aprender muito. Então eu foquei muito nesse assunto, todo mundo fez isso. Quando chegou na prova, sabe quantas questões tinha de crime de trânsito? Zero. Nenhuma questão o Sebrasp colocou. Então, assim, né, às vezes a gente pode ser surpreendido. Mas, dentro da lógica, que nem sempre é seguida pelo Sebrasp, mas assim, dentro da lógica, eu julgo esses como os assuntos mais importantes, tá? Voltando para cá, então, o que eu faria? Dividiria o meu tempo em 50% de direito previdenciário, 20% ali para português, fazendo resolução de questões, estudo reverso, tá? Como eu expliquei. E o resto do tempo eu dividiria excluindo informática e raciocínio lógico. Agora eu vou te dizer por que eu falei para você excluir raciocínio lógico. Pessoal, eu já falei para vocês que eu tenho muita facilidade com raciocínio lógico e matemática. Eu sou engenheiro, então eu tenho facilidade com esses assuntos. Acertei todas as questões na prova do INSS, acertei todas as questões na prova da PRF. Então, para mim, é um assunto tranquilo e eu quero ajudar você que tem dificuldade com raciocínio lógico. Eu vou fazer nos próximos dias aqui, ou uma live ou um vídeo, ainda não sei, tá? Sobre raciocínio lógico, para explicar para vocês aí todo esse edital, tá? De raciocínio lógico matemático, sem perder muito tempo com picuinha, não. Eu vou direcionar para você o estudo, para que você, em pouco tempo, consiga entender o básico ali do raciocínio lógico, para que você acerte pelo menos uma ou duas questões lá na sua prova, tá? Então, se você não tem familiaridade com esse raciocínio lógico, se você tem dificuldade de aprender o assunto, não fica gastando muito tempo. Foca no que é principal, o direito previdenciário, português, os outros direitos também. E deixa um pouco de lado o raciocínio lógico. Então você já se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca quando esse vídeo surgir e acompanhe raciocínio lógico comigo aqui no canal de forma fácil. Pessoal, português, se esse vídeo atingir 500 likes, tá? 500 likes, eu vou gravar para vocês também um vídeo com resolução de questões de português, explicando exatamente o que eu falei ali para vocês, analisando o edital, como que se faz o estudo reverso. Como que eu faria para estudar agora as questões de português do Sebrasp, interpretação de texto e aqueles outros pontos mais relevantes que eu destaquei. A gente vai fazer questões juntos aqui se esse vídeo atingir 500 likes, tá? Então já deixa o seu. A minha quarta dica é, faça questão. Não adianta você pegar agora os pontos mais importantes, como eu citei agora, tentar juntar toda a teoria desses pontos e ficar ali só lendo.
você precisa fazer questões. Isso está relacionado com os pontos que eu falei de cima, inclusive sobre entender a banca. Você precisa fazer questões agora para que você aplique o conhecimento que você adquiriu, para que você veja se você de fato aprendeu e para que você também descarte informações que você absorveu, mas que não são necessárias porque não caem em concurso. Isso é importante. Mais do que nota de simulado, a melhor forma de medir hoje, se você sabe um assunto, é fazendo questões daquele assunto e vendo qual é o percentual de acerto em cima daquelas questões. Hoje você tem aí o site do QConcursos, inclusive está em promoção, eu não estou ganhando nada para falar isso, tá? Eu realmente gosto da plataforma. Fica ligado aí, porque acho que chega na Black Friday agora, começando em novembro, eles têm promoção direta, então fica ligado aí se vale a pena para você assinar a plataforma de concursos do QConcursos ou não. E mesmo que você não assine, tem lá também algumas ferramentas que estão disponíveis para pessoas que não têm assinatura. Então entra lá, mexe um pouco lá no site para ver se é interessante para você. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui comentando questões, inclusive de outros assuntos, seguridade social, deixem nos comentários aí falando o que vocês mais querem, qual é a matéria que vocês mais estão tendo dificuldade, para ver se eu consigo ajudar de alguma forma vocês assim também com resolução de questões, porque isso é que vai fazer diferença para a sua prova, é questão. E pessoal, dica número 5, aproveite a memória de curto prazo. Velho, isso é muito importante. Você tem que entender que o seu cérebro tem ali a memória de curto prazo e tem a memória de longo prazo. Você pode passar informações de curto prazo, da memória de curto prazo, para de longo prazo, conforme você tem ali repetição, né, daquelas informações. Você esteja sempre vendo ali um assunto, alguma coisa. Você pode ver que tem um assunto aí que você aprendeu, seja de concurso ou não, que você nunca mais vai esquecer na vida. Porque você repetiu ele tantas vezes que você jogou ele para a memória de longo prazo. O problema é que você não consegue fazer mais isso para a prova do INSS, que já está aí às portas. Então você precisa aproveitar sua memória de curto prazo. O que você vai fazer? Caderno de erros. Você vai pegar dessas questões que você tentou fazer, aquelas questões que você errou, ou aqueles assuntos que você está com mais dificuldade para decorar, dados que são meramente decoreba, tipo carência, tempo de contribuição, de benefícios, alíquotas de recolhimento. Você vai pegar essas informações, estruturar elas, faz mapa mental, sabe? Faz uma coisa mais visual, tira do texto, porque às vezes você pega ali aquela lei e aquele tanto de palavra ali embaralha um pouco, fica confuso para o seu cérebro, para ele reter aquilo que é importante. Tá? Então faz um resumozinho básico, tipo um mapa mental, coloca as informações principais ali, tenta estruturar, sabe? Essas informações que você precisa decorar. E aí quando você estiver ali na véspera da prova, alguns dias antes da prova, você vai ficar vendo aquilo ali. Você vai ver o que você errou, as questões que você errou, como que resolve elas. Você vai ver aqueles pontos que não são óbvios para você, que você está com mais dificuldade de entender, de decorar. Porque isso você vai jogar para a memória de curto prazo e quando você for fazer a prova, aquelas informações vão estar disponíveis para você, ainda que você não tenha aprendido a longo prazo. Ou seja, vai passar alguns dias da prova, você vai pegar boa parte daquilo ali e vai jogar no lixo, você não vai nem lembrar mais. Depois de alguns meses, até a minha nomeação, depois da prova, eu tinha muita coisa já que eu não lembrava mais, inclusive de seguridade social, porque eu aproveitei muito memória de curto prazo. Pega esses últimos dias, os conteúdos, os assuntos mais importantes, as questões que você errou, lei seca, joga para a memória de curto prazo, para que você consiga acertar a questão na prova facilmente. Eu te garanto que isso vai te dar ponto. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Certamente esse vídeo tá longo, eu ainda não editei, mas eu acho que ele vai ficar longo. Mas é um conteúdo que eu acho que vale muito a pena para você, tá? Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que isso te ajudou de alguma forma aí na sua preparação e vai trazer um resultado prático para você na hora da prova. Toda quinta-feira às 19 horas eu lanço um vídeo novo aqui nesse canal, então segue aí para você acompanhar já as novidades que vai ter. Inclusive em outros dias da semana, às vezes quando eu tenho disponibilidade, eu lanço alguma coisa aqui para vocês que eu julgo que é relevante. Então fica ligado, porque é importante a gente construir uma grande comunidade de concurseiros aqui nesse canal. Grande abraço, bons estudos e até mais!